Ó, o bicho está falando aqui alguma coisa que eu não entendi. Vocês estão vendo aí minha tela? Deixa eu só conferir aqui. Aí, tá vendo sim. Hoje eu vou usar uns slidezinhos para vocês que são mais visuais aprenderem um pouco mais. Tony, eu vou te colocar aqui como co-anfitrião, viu? Para tu me ajudar aí na administração da sala, que agora com os slides eu não consigo ver. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês, a gente já conversou na segunda-feira, isso daqui é um curso que a gente cobra, e cobra até um valorzinho razoável para esse curso, mas eu vou disponibilizar esse curso para vocês nesse primeiro momento. Hoje eu vou dar o primeiro módulo desse curso, desse treinamento. Como ganhar dinheiro com criptoativos. Isso que vocês vão aprender hoje. Aliás, a partir de hoje, como ganhar dinheiro com criptoativos. E aí, para ficar assim mais alinhado, nós vamos aqui ajustar as expectativas. Você não vai se tornar, depois desse treinamento que a gente vai fazer, você não vai se tornar um expert em criptomoedas. Vai ser dado apenas o pontapé inicial. Inclusive, existe a possibilidade de terminar esse treinamento e você não entender tudo sobre Bitcoin. Uma grande possibilidade, inclusive. Mas, por outro lado, não entender tudo sobre Bitcoin não te impede de ganhar dinheiro com Bitcoin. Você não vai aprender a programar nada, você não vai aprender nada técnico. Eu vou tentar ser o menos técnico possível, porque eu sei que esse é um assunto técnico, mas eu vou tentar ser vou tentar contextualizar em realidades que você já conhece. Tudo que veremos aqui foi pensado para te passar uma abordagem comercial. O que eu quero não é que você se torne um especialista em criptoativos, em Bitcoin. O que eu quero aqui é que você esteja preparado para trabalhar e para ganhar dinheiro com criptoativos, para que você possa comercializar criptoativos. Eu estou preparando você agora para ser um representante de vendas de criptomoedas. Para você trabalhar comigo. Você quer trabalhar comigo? Você quer investir? Vai poder investir. Vai poder ganhar dinheiro sem precisar ser técnico. Quer trabalhar comigo? Você também vai poder depois desse treinamento. Nesses 5 dias você vai aprender tudo que precisa sobre Bitcoin e outras criptomoedas para ter seus primeiros lucros com criptoativos. Os benefícios da tecnologia por trás das criptomoedas e como isso estará cada vez mais presente no nosso dia a dia. Você vai aprender sobre uma nova classe de ativos, os criptoativos. Você vai aprender como se cadastrar no exchange, como abrir uma carteira online, como comprar e vender. Tudo isso nós vamos fazer juntos nesse treinamento completo. Hoje nós vamos ter a primeira parte, então você não vai aprender tudo isso hoje, mas hoje você vai aprender uma boa parte do que a gente está falando. Como ganhar dinheiro em casa trabalhando com criptoativos. Não sei quem se interessa nesse assunto, mas nós vamos falar tudo sobre isso. Como é que vai ser o programa? O primeiro módulo nós vamos falar sobre Bitcoin, que é o que a gente vai falar hoje. Bitcoin, o primeiro criptoativo. Você hoje vai aprender tudo sobre o Bitcoin, o primeiro criptoativo. No segundo módulo, nós vamos agendar aí, provavelmente semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário, ou a gente vai ver se a gente faz aí no sábado, porque algumas pessoas disseram que não conseguem se conectar durante a semana. Então, talvez a gente agende uma outra aula em um horário de final de semana para poder os outros conseguirem participar. No segundo módulo, você vai aprender sobre blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin. No terceiro módulo, você vai aprender sobre outras moedas, outras criptomoedas, que nós chamamos de altcoins, e os tipos de criptoativos. No quarto módulo, você vai aprender a investir na prática. Como comprar, vender e guardar. Guardar com segurança. E no módulo 5, como ganhar dinheiro em casa, sem sair de casa. Sair no módulo 5, você vai aprender tudo isso. Mas hoje a gente já vai dar uma boa dica de como ganhar dinheiro em casa para quem quiser começar imediatamente. Vamos lá? Tá aqui o programa de novo. Módulo 1, Bitcoin, o primeiro criptoativo. Primeiro eu vou desfazer alguns mitos para vocês.
E se vocês quiserem fazer pergunta, vocês podem me interromper aí, que a gente vai responder as dúvidas de vocês. Eu vou até aqui abrir uma telinha aqui para poder ver a cara de vocês, que agora eu não estou vendo. Deixa eu colocar aqui para poder ver vocês. Eu estou vendo aqui a Angélica, estou vendo a Luísa, a Isabel, estou vendo alguns de vocês aqui. Primeiro mito: dinheiro virtual versus dinheiro criptografado, dinheiro digital. São duas coisas diferentes. Quando a gente fala em virtual, a gente pensa em algo que não existe. Então, o Bitcoin, ele não é uma moeda virtual. O Bitcoin, ele é uma moeda digital, ele é um dinheiro digital criptografado. Ele existe, ele só não existe fisicamente, mas ele existe dentro dos computadores, dentro da rede de computadores que a gente conhece por internet. Então, assim como o WhatsApp que você utiliza, ele não existe fisicamente, você não consegue pegar o WhatsApp para você. Assim como você não consegue fazer isso, você não consegue pegar no Bitcoin. Mas você usa o WhatsApp, você usa o Bitcoin, e eles são muito reais e não são nada de virtuais. O primeiro mito a ser desfeito é esse. Quando alguém fala para você, o Bitcoin é aquela moeda virtual, não. O Bitcoin é a moeda digital. É uma moeda digital que funciona na rede de computadores e ele é altamente protegido através de criptografia. Outro mito que as pessoas dizem é que o Bitcoin é uma bolha. Mas, na verdade, a bolha é o sistema financeiro mundial, que eu gosto de chamar de uma farsa. Tanto que eu chamo o dinheiro fiduciário de dinheiro falciário. Porque ele é colocado no mercado, eu já falei isso no outro workshop, ele é colocado no mercado de forma desmedida. Os bancos imprimem à vontade e jogam no mercado. Os governos vão imprimindo e assim a gente não tem um controle disso. Quem define esse controle é o próprio Banco Central de cada país e é algo que não tem mais volta, é uma bolha que está prestes a explodir. É o dinheiro, é o sistema econômico que é baseado no dinheiro fiduciário, que eu gosto de chamar de dinheiro falciário. Outro mito que algumas pessoas falam, e quando você fala sobre Bitcoin, as pessoas vão dizer, mas o Bitcoin não tem lastro. Mas o dinheiro do banco também não tem lastro. Por isso que eu digo que ele é falciário. Um dia houve lastro sobre essas moedas. Um dia o dólar teve um lastro em ouro. Um dia as libras lá de Londres, elas tiveram um lastro em ouro. Hoje, nenhuma moeda no mundo ela está lastreada em nada. Nenhuma moeda, nem digital e nem moeda fiduciária, ela está lastreada em nada. Esse lastro em ouro, ele deixou de ser usado a partir da Primeira Guerra Mundial e foi oficializado em 1971, quando o Nixon instituiu o padrão petrodólar, que era comprar petróleo nos Emirados Árabes pagando em dólar. Então começou a ser vendido petróleo para o mundo inteiro com pagamento em dólar, mas o dólar continuou sem ter nenhum lastro, porque o petróleo nem dos Estados Unidos era dos Emirados Árabes. Não existe lastro nenhum. Então, quando falar em lastro, o primeiro mito que você vai dizer, não existe lastro para nenhuma moeda, nem o Bitcoin tem lastro, nem o real tem lastro, nem o dólar tem lastro, nem o euro tem lastro, nem nenhuma moeda de nenhum país está lastreada em nada. Ela está simplesmente funcionando com base na confiança que as pessoas depositam nela. E se a gente for falar em confiança, não tem ninguém não tem nenhuma moeda no mundo que transmita mais confiança do que o Bitcoin pelo sistema, que vocês vão aprender tudo nesse treinamento que a gente vai fazer. Não hoje, mas vocês vão aprender durante o treinamento. Não hoje, certo? Mas vocês vão aprender. Nenhuma moeda é mais segura, nenhuma moeda é tão transparente, nenhum sistema é tão confiável quanto o Bitcoin. E é preciso entender que você não precisa entender como funciona para usar. Assim como você não entende, eu imagino que você não entende como é que funciona uma máquina de cartão de crédito, ou como você não entende como funciona a Netflix, ou como era que antigamente, o pessoal mais antigo, tem um pessoal aqui que deve ser de uma geração mais nova e nunca usou fax.
Mas a Angélica, que está aqui comigo, ela já usou o fax. E eu não entendia como era que funcionava aquilo. Eu pegava como se fosse uma impressora no meu escritório e eu jogava um papel ali dentro e outra pessoa, em outro ponto, saía a impressão do papel que eu tinha colocado. Como era que isso funcionava, eu não faço a menor ideia. Mas não entender como o fax funcionava não me impedia de utilizar. Eu não entendo como um filme que está no servidor da Netflix, lá nos Estados Unidos, chega na minha televisão. Eu não entendo tecnicamente como é que é esse processo. Mas isso não me impede de usar Netflix. Assim que eu não entender como funcionava a tecnologia do fax, não me impedia de usar o fax. Eu não entendo como é que funciona os bastidores de um banco. Mas isso não me impede de pagar no cartão de crédito. E assim, como você não entende a maioria dessas coisas, talvez você entenda, seja um especialista nesses assuntos, mas se você não entende, assim como eu, você também vai poder utilizar o Bitcoin. Não precisa entender para você utilizar. E também, o outro mito é achar que Bitcoin é só para quem é expert em computador, para quem entende tudo digital, que também não é verdade. Você não precisa ser expert nisso para utilizar. Então, vamos lá. Para começar, o que é Bitcoin, Nicolas? O Bitcoin ele é um sistema de dinheiro, ele é um sistema financeiro paralelo. É um sistema financeiro alternativo ao sistema econômico mundial. E eu diria que é o sistema financeiro que vai salvar a economia mundial quando a crise que está aí prestes a explodir, ela explodir de fato. Quando essa crise explodir, o Bitcoin é que vai salvar o mundo. O Bitcoin, esse sistema alternativo, é que vai salvar o mundo. E quem tiver Bitcoin, você hoje que está aqui começando a aprender e vai começar a acumular os seus Bitcoins, quanto mais Bitcoins você conseguir acumular, mais poder você vai ter no futuro próximo, onde o Bitcoin vai ser a base da economia mundial. O Bitcoin também é um fenômeno social. Por que ele é um fenômeno social? Tem alguém que está aqui que é da África? Deixa eu abrir aqui o bate-papo aqui para poder ver. Bate-papo. Tem alguém que é da África que está aqui? Angélica, Shalom. Nunca usei. Agora eu estou vendo vocês, as mensagens aqui. Tem alguém que é da África aí? A Cláudia. Pronto. Eu nunca enviei dinheiro para a África. Mas alguns, diretamente, né? Mas algumas igrejas que eu congreguei, elas tinham missionários e tinham trabalhos sendo efetuados na África. E o interessante é que esse trabalho financeiro que era feito para lá, tinha que ser muito cuidadoso o envio do dinheiro, o envio dos recursos, porque volta e meia era desviado os valores. As pessoas enviavam doações, mas dependendo do caminho que chegasse, o dinheiro era desviado e não chegava em quem tinha que chegar. Com o Bitcoin, com as criptomoedas, não só com o Bitcoin, mas qualquer criptomoeda, você consegue fazer com que esse trabalho social, com que esse financiamento do trabalho social, ele chegue de fato em quem tem que chegar, porque você elimina os intermediários. A Cláudia, eu não sei se é a Cláudia que está aqui, é a Cláudia que está tentando fechar a mentoria, é você, Cláudia? A Fanny está dizendo que é angolana também, eu sou de Cabo Verde, a Lúcia está colocando aqui. Tem uma pessoa que está tentando fechar a mentoria comigo e ela não está conseguindo, é ela mesma, a Cláudia. E a gente está tendo dificuldade de enviar os recursos. O Bitcoin ele também vai solucionar isso, porque você não precisa mais esperar por um Bitcoin, ou você não precisa mais esperar pelo horário do banco, você não precisa mais autorização do banco, quanto ao valor que você vai enviar. Você elimina todo e qualquer obstáculo. Você só precisa saber utilizar a ferramenta e estar conectado na internet para você enviar. Somente. Então, Cláudio, se a gente não resolver hoje, nós vamos resolver através das criptos. E vamos deixar logo de utilizar as moedas fiat. E um dos principais pontos do que é o Bitcoin, ele é uma moeda digital, que não depende do governo, que não é controlada pelo governo. Imagina você ter uma moeda que o presidente do país, o rei do país, o ditador do país, seja lá quem for, ele não puder definir as regras dessa moeda, a liberdade que você tem.
num período não muito distante da sociedade, da humanidade, o poder ele estava na mão de quem produzia. Depois da Revolução Industrial, esse poder foi retirado da mão de quem produzia e foi transferido para a mão dos banqueiros e dos governantes. E o Bitcoin ele vem para devolver esse poder para nós. Agora, nós que produzimos é que temos esse recurso na mão. E quem tem o recurso na mão tem o poder, de fato, sobre a economia. Ele é um novo sistema financeiro, independente. Nós chamamos de criptoeconomia. Pela escassez, o Bitcoin ele tem uma reserva finita, assim como o ouro. E por conta dessa escassez, ele é muito valorizado também como ouro, assim como o ouro. Além de outras características, né, como além da escassez, que ele copia o ouro, ele copia também o ouro na valorização, ele copia o ouro na questão de divisibilidade, até melhor, porque o ouro tu não consegue repartir em tantas fatias, você tem que transformar o ouro num papel para poder fatiar esse ouro. O Bitcoin, até nisso, ele ainda ganha do ouro. Ele pode ser usado como uma reserva de valor, como um ativo de proteção. Então, tem algumas características muito semelhantes ao ouro. E uma outra grande vantagem é que no Bitcoin você é o seu próprio banco. Você é quem manda no seu dinheiro. É diferente agora, por exemplo, quem está aqui no Brasil, nós agora temos a vantagem do Pix, que a gente consegue fazer Pix em qualquer horário. Mas mesmo o Pix, que a gente consegue fazer em qualquer horário, eles colocaram limites de transferência. Então, você não consegue fazer um Pix do valor que você quiser. É o valor que o banco definir para você. Com Bitcoin, com as criptomoedas, você é o seu próprio banco, você define o seu limite, você define quando que você vai transferir. Você é 100% responsável pelo seu dinheiro. Problemas que o Bitcoin resolve. Vamos ver aqui os problemas. Quais são os problemas que o Bitcoin resolve? Então, quem tem aí algum estabelecimento comercial já pode ter enfrentado algum desses problemas. Falsificação. Vocês estão vendo aqui o Ronaldinho, quando eu fiz esse slide, o Ronaldinho estava preso lá no Paraguai por falsificar um documento. E o Bitcoin ele resolve essa questão de falsificação. É impossível você falsificar o Bitcoin. Como é possível falsificar uma cédula de real, você pode falsificar uma cédula de dólar, você pode falsificar até uma moeda, você pode tentar copiar e falsificar uma moeda. Mas com o Bitcoin, isso é impossível, porque o sistema, que vocês vão aprender no próximo módulo, ele garante essa segurança contra a falsificação. O outro ponto, eu até já falei anteriormente, é a liberdade. O poder está na mão de quem tem os recursos. E a liberdade também está na mão de quem tem esses recursos. Com o Bitcoin, você tem a liberdade de usar o Bitcoin na hora que você quer e na quantidade, no limite que você estabelecer. Outro ponto são as taxas. As taxas elas são estabelecidas pela rede, pelos computadores que sustentam o sistema e não são definidas pelo próprio banco. E essas taxas não podem ser aumentadas arbitrariamente, como as taxas do banco podem ser aumentadas, e você não tem nada a fazer. Depois que eles aumentarem, você só tem que pagar no banco. Aqui não. Aqui todas essas regras já estão pré-estabelecidas antes de você entrar no jogo. É como se você, no nosso sistema financeiro, hoje, mundial, é como se a gente estivesse numa partida de futebol e a cada minuto que vai passando, as regras do jogo são mudadas. No Bitcoin, não. As regras elas já estão pré-estabelecidas antes da bola rolar. Antes do juiz apitar, todas as regras já estão marcadas e não tem risco de mudar a regra depois. Porque para mudar a regra com a bola rolando, 100% da comunidade tem que aceitar mudar a regra. E unanimidade não existe. Outro ponto, quem tem comércio, meu amigo está aqui atrás, aqui, ó. Quem tem comércio, já deve ter passado por alguma vez, já passou por isso, né, João? Fazer uma compra, fazer uma venda, e depois que o cara compra, ele desiste e pede o estorno. Sim. Já passou por isso, né? Já.
No Bitcoin, nos criptomoedas não tem isso, viu? Só para saber. Uma vez que foi pago, o comerciante não tem risco de perder o valor da venda porque alguém foi lá, ligou e cancelou. Já era. Uma vez só se o comerciante quiser devolver. Não tem como um intermediário mexer no recurso que está lá. Outro ponto, segurança. A rede, eu já falei isso no workshop da segunda-feira, a rede do Bitcoin, ela é muito grande. É necessário um poder de computação muito alto para que algum hacker consiga invadir o sistema e corromper o sistema do Bitcoin. Além disso, a cada 10 minutos, todas as informações elas são repassadas novamente. Elas são condensadas novamente. Então, mesmo que aconteça algum problema em algum ponto da rede, 10 minutos depois a rede já está restabelecida com os dados atuais e sem risco de serem corrompidos. O maior problema que eu vejo, para mim, é a inflação. Nós vivemos hoje numa realidade onde os nossos recursos eles vão perdendo o valor a cada dia. Hoje eu estava vendo um gráfico aqui no Brasil, o pessoal que está fora do Brasil aí não sofre com isso, mas que o brasileiro sofre, um gráfico mostrando que a meta da inflação ela está sendo derrubada, assim, vaporizada, está virando fumaça na frente do gráfico real da inflação. Então, nós estamos numa tendência alta de inflação aqui no Brasil. Porém, esses dados da inflação, que lá nesse gráfico mostra que está lá indo para 7% ao ano de inflação, é muito abaixo do valor real da inflação. Porque as coisas aumentam aqui, só no último ano de pandemia, a maioria das coisas que a gente consome no dia a dia subiu o dobro. Foi 100% de inflação. Na maioria das coisas que a gente consome em casa. Para cozinhar, para você lanchar, a maioria das coisas dobrou o preço. No entanto, o número da inflação em 2020 ficou ali perto da meta de 4%. O número real é muito maior do que isso. O poder de compra que a gente perde é muito maior do que o que os órgãos definem como inflação. A gente perde muito mais do que isso. E essa inflação, com as criptomoedas, nós não temos esse problema, porque o Bitcoin, ele na verdade, ele é deflacionário ao invés de inflacionário. Então, ao invés de você perder poder de compra com o passar do tempo, com o Bitcoin, você ganha poder de compra com o passar do tempo. A primeira vez que eu comprei Bitcoin por 10 mil reais. Hoje o Bitcoin está mais de 200 mil reais. Eu comprei a primeira vez em 2017. Nós estamos em 2021. Então, nesses 4, 5 anos, o meu poder de compra multiplicou absurdamente através do Bitcoin. E é isso que você vai começar a ter também. No Bitcoin também a gente tem privacidade. Ao mesmo tempo que o sistema é muito transparente, ele te protege em não expor os teus dados. Então, não tem na rede do Bitcoin, não está lá o teu nome, não está lá o teu e-mail, não estão os teus dados disponíveis para o mercado. O que está lá é um código criptografado. Só quem vai saber que aquele código é você é a pessoa que recebeu o Bitcoin da sua carteira. As outras pessoas não irão saber, a menos que você informe. Então, nós temos privacidade garantida nesse sistema, mas, ao mesmo tempo, é tudo transparente, porque todas as transações estão disponíveis. E eu vou mostrar para vocês algo daqui a pouco que mostra essas transações. Eu não sei se é nessa aula ou se é na outra. Acho que é na outra aula que eu vou mostrar a transação. Eu vou mostrar a transação das pizzas que eu comentei na segunda-feira. Quem criou, Nicolas, o Bitcoin? Quando foi isso? Quem criou foi o Satoshi Nakamoto. Eu falei isso para vocês na segunda-feira. Nicolas, mas quem é o Satoshi Nakamoto? Não faço ideia. Não sei quem é o Satoshi Nakamoto. Ninguém nunca viu esse cidadão. Ele só apareceu nos fóruns. E eu tenho uma suspeita. Não posso comprovar isso, mas eu tenho uma suspeita que seja como Melquisedeque. Quem já leu a Bíblia já viu que Abraão um dia entrega o dízimo dele para Melquisedeque.
E Melquisedeque, ele representa ali, depois lá em Hebreus, fala que não existe nada de Melquisedeque nem antes nem depois daquele episódio. Então, Melquisedeque, ele é uma figura de Jesus, ou uma figura de Deus, uma teofania, uma manifestação de Deus na terra. E Abraão entregou o dízimo para ele ali. Eu tenho a impressão de que, assim como Melquisedeque um dia apareceu na terra para que Abraão pudesse entregar o dízimo para ele, eu tenho a impressão de que um dia Satoshi Nakamoto apareceu aqui na terra para criar o Bitcoin e dar uma luz no fim do túnel para a gente. Trazer uma solução econômica para a gente. Imagina como é que seria a nossa vida sem a proteção que nós ganhamos através do dízimo. O dízimo protege até a nossa descendência. Se você tem filhos, os seus filhos são protegidos através do seu dízimo. Se você não tem filhos, se você sofre ou sofreu com abortos, muito provavelmente foi por conta de você não ter dado dízimo. Imagina como é que seria a nossa vida sem a presença de Melquisedeque. E imagine também como é que seria a nossa vida sem a presença de Satoshi Nakamoto, que trouxe essa solução maravilhosa para a gente, que é o Bitcoin. Aqui do lado de vocês estão vendo um papel branco aqui, com um monte de texto. Isso daqui é o white paper do Bitcoin. Na linguagem dos negócios, o white paper, ele é o plano de negócios do Bitcoin. Numa linguagem espiritual, eu posso comparar o white paper à Torá, as leis, as regras, o comando. Eu fui estudar o significado de lei no hebraico e ele fala lá em comando, em conjunto de regras, em lei, e diz que bom é você, tem um provérbio que fala que bom é a gente obedecer às leis, né? E aqui no Bitcoin não tem como não obedecer. Uma vez que você entrou nessas regras aqui, nesses comandos, não dá para não obedecer. Você está sujeito a todas essas regras que, como eu já falei, estão estabelecidas desde 2008, que foi quando esse white paper foi divulgado pelo Satoshi Nakamoto nos fóruns de internet. A partir dali, todo mundo já sabia quais eram as regras e foi começado a montar o projeto. Várias pessoas ajudaram Satoshi Nakamoto, vários programadores ajudaram Satoshi Nakamoto nesse processo de formatar o sistema do Bitcoin. Em outubro de 2008 ele foi divulgado isso, né? E não sei se você lembra, mas 2008 coincide com a maior crise dessa nossa geração, né? Que até hoje é vivido ainda em alguns países os reflexos dessa crise. Inúmeros bancos quebraram, foi impresso muito dinheiro para salvar a economia, foi emprestado muito dinheiro para salvar bancos, para salvar empresas, e até hoje se paga um preço dessa crise que não foi resolvida, só foi colocado panos quentes e, como a gente diz aqui no Brasil, empurrado com a barriga um pouco mais para frente, deu uma barrigada, jogou um pouco mais para frente para ver o que é que vai dar e até onde vai dar. Mas eu já sei o que é que vai dar. Vai ter uma nova bolha, uma nova crise e o Bitcoin vai vir solucionar isso. Em janeiro de 2009, depois do Satoshi colocar divulgar o white paper, de colocar nos fóruns, as pessoas começarem a ajudar ele a montar de fato a programação, em janeiro de 2009 foi minerado o primeiro bloco de Bitcoin, conhecido como bloco Gênesis. O bloco Gênesis foi minerado em janeiro de 2009, comecinho de janeiro. A Lúcia está dizendo que lá em Portugal tudo aumentou também, ou seja, a inflação não tem só no Brasil não, né? Tem em todo canto. Só que eu garanto, Lúcia, que os números divulgados por eles da inflação são bem menores do que o que aumentou de fato. Eles divulgam um número, mas no bolso, esse número a gente sente que é bem maior. Então, esses são os dados. Vocês têm alguma pergunta sobre isso daqui, para não ficar falando aqui sozinho? Se vocês tiverem perguntas sobre o Satoshi Nakamoto, sobre o white paper, sobre esse bloco Gênesis, sobre o que eu falei até aqui, vocês podem perguntar. E aí, Luiz? Nada de perguntas, deixa eu acender a luz aqui para você. Melhor. Sem perguntas, então vamos avançar. Se não tem pergunta, nós avançamos. Essa aqui é a linha do tempo do Bitcoin, para vocês entenderem como é que as coisas foram acontecendo aí com o passar
dos anos, como é que as coisas foram se desenrolando em... A totalidade foi essa, acho. Em 2008, foi divulgado o white paper. Em 2009, o primeiro bloco, o bloco Gênesis. Em 2010, a primeira transação comercial que eu falei das pizzas. As 2 pizzas por 10 mil bitcoins foi em 2010. Em 2012, houve o primeiro halving. Em 2016, o segundo halving. Em 2020, o terceiro halving. Nicolas, o que é halving, pelo amor de Deus? O que diabo é halving? O halving é a quebra da recompensa. Eu falei na segunda-feira que a rede de computadores do Bitcoin, para ela se manter, eu até usei a nossa sala do Zoom como se fosse um exemplo, como se cada um de nós fôssemos mineradores da rede e nós estávamos emprestando o nosso computador para processar os dados da rede do Bitcoin. Cada computador que empresta ali o seu poder de processamento para a rede, ele vai receber uma recompensa desde que ele resolva um cálculo. Nós chamamos isso de prova de trabalho. É chamado isso no Bitcoin prova de trabalho. A pessoa vai resolver um cálculo, montar um quebra-cabeça, a gente pode chamar isso do que for, e o primeiro que resolve aquilo, ele vai ter o direito à recompensa e ele vai poder marcar o bloco dele com o nome dele. Já tem o registro de algumas mensagens gravadas na rede do Bitcoin. Algumas mensagens, por exemplo, falando da crise de 2008, no halving de 2020, em maio de 2020, o bloco que minerou o halving, que foi o que marcou o halving, foi colocado lá uma manchete do New York Times, onde falava do socorro financeiro feito durante a crise do Covid de 3 trilhões, o recorde. O socorro que foi feito aos bancos na crise de 2008 foi de 800 bilhões de dólares. O socorro que foi emitido para as empresas só nos Estados Unidos em abril de 2020 foi de 3 trilhões de dólares. Então, é uma sinalização enorme do que está por vir em termos de crise. Só se analisar os números, você vai vendo que a proporção é gigantesca num prazo tão curto. E esse halving é o quê? É a quebra dessa recompensa. Os mineradores emprestam poder de processamento, eles resolvem o cálculo, eles, na hora que resolvem o cálculo, recebem uma recompensa. Essa primeira recompensa, em 2009, que foi quando foi minerado o bloco Gênesis, era 50 bitcoins. Em 2012, essa recompensa de 50 caiu para 25. Então, a cada 10 minutos é pago uma recompensa para um minerador, que resolve o cálculo primeiro. Só que essa recompensa, ela cai pela metade a cada 4 anos aproximadamente. Em 2012 caiu para 25, em 2016 caiu para 12,5 e em 2020 caiu para 6,25, que é o que nós estamos hoje vivendo. Nós estamos vivendo uma recompensa hoje, que é pago 6,25 bitcoins a cada 10 minutos para os mineradores que estão lá emprestando poder de processamento para a rede. Ok? Respondido o que é halving ou ficou alguma dúvida disso? Tem uma dúvida? Está entendendo tudo, Mancho? Tô de boa. O importante é o seguinte, como eu já falei, se você não entender, não tem problema, porque você não precisa ser um expert para ganhar nisso. Não precisa. Não precisa ser expert para ganhar nisso. Você não precisa ser um craque em Bitcoin para você ganhar com Bitcoin. E aqui eu trouxe para vocês um resumo. Eu, na verdade, só iria falar sobre esse assunto no 5º módulo. Mas eu vou antecipar e nós vamos falar sempre sobre isso ao final de cada módulo. Vamos falar sobre as formas de lucrar com Bitcoins. Quando eu for falar sobre as formas de lucrar com criptomoedas, vai ser muito mais amplo. Mas com Bitcoin a gente tem algumas limitações ainda. O Bitcoin foi a primeira das criptomoedas, então o que veio depois já tem muita novidade, né? Mas aqui dá para você ter uma noção de como você ganhar com Bitcoin. A primeira forma de ganhar com Bitcoin é você fazer o hold. O que é o hold? É você comprar um ativo e você guardar e esperar valorizar.
você já deve ter feito ou conhecido alguém que fez uma compra de um imóvel, comprou o imóvel na planta para depois se ele valorizar e você vender. Ou você comprou um terreno esperando acontecer uma valorização e depois você vender aquele terreno valorizado. É mais ou menos o mesmo princípio. Você compra o Bitcoin e você deixa lá guardado e espera a valorização. Você não fica olhando todo dia, porque ele tem variações diárias. Se você for olhar todo dia, você vai ficar maluco e vai aí capaz de sair, vender o seu Bitcoin no prejuízo, porque ele vai oscilar entre sair de 10 mil, foi quando eu comprei, para 210 mil, que ele está hoje, ele já chegou em 70 mil, caiu para 20 mil, subiu para 300 e tanto mil e agora está 200 e poucos mil. Então, ele tem oscilações gigantescas no trajeto, mas, no geral, quando você for olhar um gráfico anual, você vai ver sempre o Bitcoin numa tendência de alta, sempre deflacionário e nunca inflacionário. Primeira forma é o hold. E aí, uma das formas de você ganhar no hold é você emprestando Bitcoin, que é o staking, para alguma empresa, alguma empresa que usa os Bitcoins para emprestar para o mercado. Então, você, assim, do jeito que você coloca o seu dinheiro no banco para ganhar um rendimento, você também pode pegar o seu Bitcoin e emprestar para uma empresa, e essa empresa vai operar com seus Bitcoins e vai te pagar um rendimento por isso. A gente chama isso de staking. Tem outras operações que são feitas também nesse processo, mas a maioria com outras criptos. Tem a mineração, que eu já falei para vocês, já falei bastante sobre mineração, então não vou me deter muito. Tem as negociações. O que são as negociações? Você pode fazer day trade, você compra o Bitcoin, agora são 5,45 aqui no Brasil. Você compra o Bitcoin, agora 5,45, e você espera valorizar. Digamos que às 18 horas, são 17h45, digamos que às 18 horas, você comprou o Bitcoin agora por 200, e eu vou olhar quanto é que está o valor aqui, para a gente ver a simulação real. Vou olhar aqui, Bitcoin, hoje. Ele está agora 38.682 dólares. Digamos que daqui a 15 minutos ele esteja em 37 mil dólares. Então, você vende o Bitcoin e você ganhou aí um lucro de 300 e poucos dólares em poucos mais de 15 minutos. Isso é o que nós chamamos de day trade. Qualquer operação que você começar a iniciar no mesmo dia é chamada de day trade. Tem o swing trade, que é o quê? Uma operação de curto prazo, mas não em um dia. Uma operação de 2 dias, de 3 dias, de uma semana, de um mês, é considerado um swing trade. Você compra e assim que tem um lucro, você vai lá e vende. É diferente do hold, que você não tem um prazo definido para você vender. Você vai vender a longo prazo. E temos a arbitragem, que é o que eu apresentei para vocês na segunda-feira, que eu represento uma empresa de arbitragem. O João está aqui comigo, ele investiu numa empresa de arbitragem, já começou, inclusive, a receber o rendimento da arbitragem. E como é que funciona um negócio de arbitragem? Ou água boca, o cara está falando, ó. Foi Deus, viu, mano? Como é que funciona a arbitragem? Nós temos aqui, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui na sala, deixa eu abrir mais essa telinha aqui, se eu consigo. Ixi, se eu passar aqui. Não consigo abrir não, mas eu... Deve ter aqui 17 pessoas. Digamos que cada um de vocês seja uma corretora de criptomoedas. Uma casa de câmbio de criptomoedas. Então, eu posso chegar na casa de câmbio aqui da Isabel Guarim e eu posso comprar o Bitcoin na corretora, na casa de câmbio da Isabel, de 36.600. E nesse mesmo momento que eu compro, na exchange da Carol, na casa de câmbio da Carol Miguel, esse Bitcoin está 36.700. Então, eu tenho uma diferença de 100 dólares entre uma casa de câmbio e a outra. E aí, no mesmo instante, eu faço a compra e faço a venda desse Bitcoin. Ixi, o que eu fiz aqui, hein?
Deixa eu interromper aqui. Interromper aqui, eu baguncei aqui, ó, o slide. Eu abro só aqui agora para poder ver, porque vocês já viram, né? Vai dar certo aqui. O computador está me dando uma peia, mas vai dar certo. O que eu estava dizendo? Esqueci. Até o que eu estava dizendo aqui com a peia do computador. Arbitragem. Pronto, estava falando sobre... Eu estava fazendo a negociação aqui com a Carol, e com a Isabel. Eu tinha comprado na corretora da Isabel e estava vendendo na da Carol. Quando eu faço isso de forma manual, essa operação de comprar na Isabel e vender na Carol, eu tenho um tempo entre comprar o Bitcoin, transferir esse Bitcoin da exchange da Isabel para a exchange da Carol e vender na exchange da Carol. Eu tenho um tempo aí. E esse tempo ele pode fazer com que eu perca esse lucro. Então, essa operação manual ela não é tão assertiva quanto uma operação feita através de um robô, que é o robô que a gente investe e que a gente representa. Porque no caso do robô, ao mesmo tempo que ele vai comprar em uma exchange, na exchange da Isabel, ele vai vender na da Carol. É no mesmo instante. Não tem diferença de nem um segundo. Ele compra e vende no mesmo instante. Para isso, precisa ter recurso nas duas casas de câmbio, nas duas exchanges. Ele precisa ter dinheiro. Eu preciso ter Bitcoin na exchange da Isabel, preciso ter Bitcoin na exchange da Carol. Eu preciso ter dólar na exchange da Isabel, eu preciso ter dólar na exchange da Carol, para que eu possa fazer a compra e a venda nas duas ao mesmo tempo. Então, o robô que a gente representa, ele faz as operações em 4 casas de câmbio, que são as 4 principais do mundo, na Binance, faz na Coinbase, na Kraken, e a outra, não vou me lembrar o nome agora, mas depois eu passo para vocês. São 4 casas de câmbio que ele faz essas operações para garantir que a gente tenha esse lucro. A arbitragem é uma das formas mais lucrativas e menos arriscadas do mercado. Porque em outras operações, você pode sofrer com as oscilações. Aqui o robô ele garante a compra e a venda e o resultado naquele mesmo instante. E uma outra forma de você lucrar com o Bitcoin, isso aqui não encerra as formas de lucro, certo, com o Bitcoin. Para você ter uma ideia, é possível ganhar Bitcoin até fazendo aposta, participando respondendo pesquisa. Então, tem várias formas de ganhar Bitcoin. Mas eu não vou falar todas aqui, senão a gente vai ter que ficar 5 horas aqui falando para vocês. Mas uma outra forma é através de um programa de afiliados, você recebendo um cashback em Bitcoin. Então, você pode participar de um programa de afiliados, representar uma empresa, que é o que eu convidei vocês para participar, para fazer parte. Na segunda-feira, convidei algumas pessoas que já ficaram interessadas, e aí você vai recomendar essa empresa para algumas pessoas, você vai recomendar o robô de arbitragem para algumas pessoas e você vai receber um cashback. Além de você investir o seu valor lá, porque para você representar, você precisa primeiro investir, não adianta, se você não investir, não tem como representar. Você, além de você investir, você ganhar o rendimento da operação de arbitragem, você também vai ganhar quando você recomendar a arbitragem para alguém. Ok? Perguntas? Perguntas? A Lúcia colocou aqui, Deus abençoe sua vida, você é muito inteligente, é só o papai, não é por causa de mim. Estou a ouvir pela primeira vez o que é Bitcoin. Eu já ouvi muitas vezes. E você também vai ouvir muitas vezes, porque você vai utilizar muitas vezes. Fala sobre os valores. Os valores, as pessoas me perguntam geralmente qual é o valor mínimo para investir. Eu gosto de dizer que não tem valor mínimo, porque o mínimo é tão baixo que chega a ser insignificante. O rendimento que tem dado na média da arbitragem tem dado em torno de 10%. O cálculo do teu eu não fiz ainda, mas eu vou fazer o cálculo do teu rendimento, por isso que eu queria ver o teu extrato. Mas tem dado uma média de 10% ao mês de rendimento
E se a gente for comparar com a poupança que está dando 0,16 ao mês, então é um negócio bem vantajoso comparado com a poupança, né? Poxa. Comparado com o Tesouro Direto, é bem vantajoso. Comparado com CDB, é muito vantajoso. Comparado até com bolsa, onde você vai ter, de repente, uma diversificação, que é o que as corretoras vão tentar te vender, você vai ter lá 1, 2, 3% de rendimento. Aqui você consegue ter 10% de rendimento até 10, certo? Não é garantia de 10. O que a empresa faz é o seguinte, ela vai fazer essas operações durante o dia inteiro e o resultado do dia ela vai dividir contigo. Nem mais, nem menos. Ela vai dividir contigo o resultado. Se deu 0,5% de lucro no dia, 0,25 fica para a empresa, 0,25 fica para você. Essa é a operação, é a transparência do negócio. Não tem mistério. Fez? Pronto, a produção vai dizendo aqui, ó, no ponto aqui, para vocês printarem a tela aí e postar no Instagram, certo? Dá uma patrocinada para a gente fazer a propaganda. E falando como é que foi para você, como é que tem sido essa experiência. Nós estamos hoje no primeiro módulo, vai ter mais 4 módulos, certo? Então vocês vão ter que me patrocinar um pouquinho para eu continuar os 4, senão a gente corta no meio, né? Nicolas, vi no Instagram um anúncio falando sobre a queda do Bitcoin. Na verdade, era para divulgar uma nova criptomoeda. O Bitcoin sempre vai cair, não tem como. Nenhum ativo ele vai subir direto. Todo ativo ele vai ter alta e vai ter baixa, não tem como. Ele vai cair em algum momento. O Bitcoin chegou em 330 mil. Imagina quem comprou. Eu me lembro que um amigo meu, até se mudou para cá também, para Alphaville, em novembro do ano passado, ele me perguntou assim, Nicolas, eu compro Bitcoin agora, e o Bitcoin tinha começado a subir. Eu disse, não, compra não. Eu acho que ele vai cair. Ele tinha começado a subir naquele momento, estava 70 mil reais. 80 mil reais estava por aí. Eu disse, não, compra agora não, vai cair. E o bicho não parou mais de cair, ou não parou mais de subir. 80, 90, 100, 120, 150, 200, 300, bateu 330 mil. E eu esperando ele cair. E aí, de fato, ele caiu. Caiu agora, recentemente. E chegou em 180 mil semana passada, se eu não estiver enganado. Mas já está em mais de 200. Então, quem comprou de 180 semana passada já está lucrando. É uma oscilação constante. E essa oscilação de preço do Bitcoin é que permite a gente ganhar dinheiro com arbitragem. Se o Bitcoin estabilizar, ele ficar num valor padrão ali, digamos que ele fique agora estacionado em 220 mil reais, em 36 mil dólares. Se ele ficar estacionado ali, aí as oportunidades de arbitragem diminuem, porque sem oscilação não vai ter diferença de preços entre um exchange e outro. Pode perguntar, Angélica. Eu queria saber como que aparecem essas novas criptomoedas. O Bitcoin, como que aparecem essas novas criptomoedas? A maioria delas, Angélica, surgiu inspirada no próprio Bitcoin. Eu posso, hoje, se eu soubesse programação, que não é o caso, mas se eu conhecer alguém, hoje à noite, amanhã, que saiba programação, eu posso chegar para ela e dizer, olha, vamos criar uma criptomoeda, a Nicolas Coin. E o código do Bitcoin, ele está disponível na internet. O código de programação dele está disponível. Então, geralmente, o que é feito? As pessoas vão lá, copiam o código do Bitcoin e eles vão incrementar algumas coisas. A maioria das criptomoedas que surgiu depois do Bitcoin, em termos de benefícios, a maioria é melhor do que o Bitcoin. Porém, todas elas têm um dono. Todas elas, de certa forma, têm o presidente, têm um governante na moeda. E por isso que eu acredito que nenhuma delas vai superar o Bitcoin. Eu acredito que o Bitcoin está acima de todas e nunca vai ser superado por nenhuma, porque é a única criptomoeda que, de fato, não tem dono. Porque até hoje ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto.
Então, assim, a única criptomoeda que não tem dono de fato é o Bitcoin. As outras todas têm um dono e esse dono pode, de repente, mudar a regra do jogo. Sim. E aí, uma vez que ele mudou a regra do jogo, você já tem que se adaptar àquela regra. É fato que quando acontece isso, essas moedas que têm a regra mudada, elas perdem o valor completamente. É difícil depois ela recuperar a confiança. Mas, por conta disso, eu não acredito que nenhuma outra moeda vá superar o Bitcoin. Mas eu posso criar, você pode criar uma criptomoeda, e eu acredito que várias vão criar. Já estão falando em criar, por exemplo, eu vi hoje uma matéria sobre criar uma criptomoeda aqui no Brasil. Já foi criada uma criptomoeda na Venezuela, que é o Petros. E eu imagino que todos os países vão criar suas criptomoedas. Mas a solução econômica para essas criptomoedas vai ser lastrear essas criptomoedas em Bitcoin. Isso é o que eu penso. Sim. Legal. Nicolas, quando o Bitcoin está muito alto, dá para vender baixo? Dá para vender quando está para cair? Dá, Cláudia. Aí é a operação de trade, né? Você pode operar comprando na baixa, vendendo na alta, quanto você pode vender quando ele está caindo, vende primeiro e depois você compra na baixa. É até nessas operações que, eventualmente, se você tiver no exchange e você não tem Bitcoin, como é que você vai vender? Então, você, eventualmente, se você não encerrar uma operação no mesmo dia, você vai precisar alugar Bitcoin. E aí entra no que eu falei lá do staking, onde eu vou emprestar a minha moeda para uma exchange, essa exchange vai te alugar esse Bitcoin, você vai pagar o aluguel por esse Bitcoin pelos dias que você ficar nessa operação, e eu vou receber um percentual desse aluguel. Quando está alto, vende, quando está baixo, compra. Em resumo, para ganhar dinheiro com qualquer negócio é isso. Compra na baixa, vende na alta. E aí, como é que você vai saber quando é que está baixo, quando é que está alto? Quando tiver todo mundo vendendo, você compra. Quando tiver todo mundo comprando, você vende. Basicamente, a regra é essa. É ir na contramão do que a manada está fazendo. Quando você vê uma estrada assim, engarrafada, todo mundo indo na mesma direção, é porque você tem que ir na direção oposta. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Não só com cripto, mas qualquer negócio, qualquer coisa que você for na sua vida, onde tiver muita gente disputando a mesma coisa, você vai no outro que não tem ninguém disputando. Ok? Mais alguma pergunta? Eu vou colocar ou então quem quiser me chamar para participar do negócio, ou para investir, ou para trabalhar, me chama no WhatsApp, que eu vou te passar aí como é que você pode começar. E quem quiser fechar a mentoria, e a Cláudia está fechando a mentoria de cripto, para quem quer aprender um pouco mais antes de começar a investir. Ó. Quem está aqui também, que começou na mentoria primeiro, depois começou a investir. Ó. João Lindão, bonito. Bonito. Não mais que você. Então, você pode contratar a mentoria e aprender algumas outras ferramentas, algumas outras formas de ganhar, de formar uma carteira de investimento, de traçar um planejamento de multiplicação, que aí na mentoria a gente acaba entrando em assuntos um pouco mais abrangentes. Ainda não me sinto segura para começar. Preciso aprender mais. É aí onde entra, Carol, a questão de você começar num programa de afiliados desse. Porque enquanto tu vai ganhando, tu vai estudando. Por exemplo, quando eu comecei, em 2017, eu não entendia de Bitcoin. Eu comecei em julho de 2017. Eu investi um valor e enquanto eu estava ali recebendo um rendimento, eu comecei a estudar sobre aquilo. Enquanto eu estava ali recomendando para algumas pessoas para receber um cashback, eu estava ali estudando e aprendendo. Cada vez que eu falava com alguém sobre o Bitcoin, eu aprendia um pouco mais sobre o Bitcoin.
E isso fica até de dica para você. Se você quer aprender algo, comece a ensinar. Na hora que você começar a ensinar, você vai ter que estudar mais. E quanto mais você ensinar, mais você vai estudar, mais você vai aprender. O seu contato está no grupo, tá? Sim, meu contato está lá no grupo. Pode me chamar. Pessoal, obrigado. Segunda-feira tem mais. E se a gente for fazer alguma outra aula especial no final de semana, eu aviso lá no grupo. Então, não saiam do grupo, porque lá a gente vai colocando todas as informações. Beleza? Até segunda.